porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. O tema: no caminho do milagre. E o tema de hoje é a cura de um paralítico. Mas é muito interessante que Deus amou tanto a humanidade, a mim e a você, que Ele deu vários sinais durante os tempos. Vários sinais. Tamanho era o amor de Deus. Ele envia os profetas para nos dar a direção. Ele envia homens e mulheres de Deus para dar uma direção para o povo. E mesmo assim o povo não toma essa direção. E aí Ele manda um dilúvio para que comece do zero. Ele escolhe uma família, e você conhece a história de Noé, para começar do zero. E aí Deus ama tanto a humanidade, que mesmo diante desse sinal, dos sinais, Deus ama tanto a ponto de entregar e dar o seu Filho por amor a nós. E aí Jesus veio ao mundo através do Espírito Santo. Lucas 1, capítulo 26. Vem o Espírito Santo, ele vem sobre uma virgem desposada em uma cidade, uma virgem escondida, preparada por Deus. Vem o Espírito Santo, desce sobre ela. Eis que darás à luz um filho, e por esse nome de Jesus anuncia o anjo Gabriel. Vem o Espírito Santo. Aquela mulher, misteriosamente, ela fica grávida do Filho de Deus. Tamanha era a docilidade daquela mulher, que ela teve a missão de ser mãe do Filho de Deus e a missão de esconder o Filho de Deus do mundo até o momento certo. E aí, dentro de uma família em Nazaré, nasce um menino chamado Yeshua, Emanuel, Deus conosco. Ele nasce escondido naquele lugar, em um simples presépio. Vem ao mundo. Ali ele é batizado, circuncidado, molhou um pouquinho, na lei judaica, apresentado no templo na lei judaica, e ali ele vai crescendo, aquele menino, escondido. Fala para o teu irmão assim: escondido. Você tem noção disso? O que Nossa Senhora fez em São José? A missão dessa família, tendo Deus e tendo que esconder o Deus e preparar o Deus como homem. E aquele menino, até os 12 anos, a gente sabe um pouquinho, que vai dizer a palavra de Deus, que ele estava com os doutores da lei, ensinando no templo. Até os 12 anos, dá para a gente saber um pouquinho da trajetória do menino Jesus. Depois dos 12 anos, nós não sabemos mais. Porque quando o menino Jesus se perde, e Nossa Senhora e José voltam naquela caravana dias para achar o menino Jesus, e ele estava lá no templo, pregando para os doutores e os sacerdotes. Ele se perde e se encontra ao mesmo tempo. E a Virgem Maria e São José voltam 3 dias naquela caravana correndo atrás. Cadê o menino? Cadê o menino? Chega, o menino está no templo. E aí, quando Nossa Senhora dá aquele puxão de orelha: onde você estava, menino? E ele fala: não sabeis que eu estava na casa do meu pai? Às vezes a gente tem que dar um puxão de orelha no irmão para ver se ele acorda. Fala para ele assim: eu vou puxar a tua orelha, irmão. Eu vou puxar a tua orelha, cara. Porque tem que dar um puxão da orelha. E ele estava na casa do pai. A partir dali não se fala mais em Jesus como menino. Não se fala mais dele como menino.
A partir dali, nós só vamos saber e ouvir falar de Jesus nas bodas de Caná, um pouco antes, quando ele sai para se preparar no deserto, fica 40 dias. Jesus fica escondido 30 anos, sendo formado por uma família, cuidado por uma família. Após seus 30 anos, ele vai ao deserto. Fica 40 dias e 40 noites. Primeiro ele é batizado no Espírito, ele vai. E ele fica 40 dias e 40 noites no deserto. E aí o demônio vem tentar Jesus. O demônio começa a tentar ele. Se és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E o Senhor fala, não só de pão viverá o homem. O Senhor combate na palavra de Deus. Essa é a importância de estar com a palavra de Deus, porque o inimigo, ele não tem argumento quando nós estamos com a palavra de Deus fundamentados. E ele é tentado. Se és mesmo filho de Deus, se joga daquele penhasco que os anjos virão. Ele fala, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, eu mandaria que os anjos viessem aqui. Mas eu não vim para este mundo. E ele começa a trabalhar. Jesus começa a nascer para o mundo. Dali ele sai com a missão de escolher 12. E ele começa toda a história do Senhor. A partir dali ele começa a sua vida pública do ministério público. É só a introdução da pregação, tá, gente? Para vocês entenderem quem é Jesus. E ali começa o ministério público do Senhor. A partir dali começa a sua vida pública, seu ministério de pregação, de curas. Mais ou menos 35 curas que o Senhor realiza que estão na palavra, fora aquelas que não foram relatadas. São mais ou menos 35 curas, entre ressuscitar mortos, curar leprosos, coxo andar, cego enxergar, mais ou menos 35. E o mais engraçado de tudo que aconteceu com Jesus, que ele não andava só, tá, gente? Quem achava que Jesus estava só, ele não estava só. Porque a gente pode imaginar que só era Jesus e os 12, né? Como a gente vê nos filmes, muitas vezes. Jesus na frente, e aí vem os 12, e ali só eles. Não, aonde Jesus estava atraía multidões. Era 5, 6, 10 mil pessoas atrás do Senhor. Tanto é que os milagres que o Senhor realizou, muitos foram para 5 mil pessoas que estavam ali. Foi assim a multiplicação dos pães. Foi assim outros milagres. O Senhor, era tanta gente que o Senhor atraía, que ele precisava pegar o barco, sair da margem e ir para o mar. Porque ele não conseguia ficar ali, porque era muita gente. Porque atraía 3 tipos de pessoas. Atraía os curiosos, que só queriam ver o que Jesus estava. O que está acontecendo ali com esse homem? Curioso. Já viu aquele curioso quando acontece alguma coisa, acontece um acidente, acontece nada, o cara para, e aí quando é que está acontecendo? Ele não ajuda, mas também não atrapalha, ele só quer saber. Ele só quer saber o que está acontecendo. Curiosos. O Senhor atraía esse tipo de curiosos. O Senhor atraía o tipo de pessoas que só queriam os milagres, que queriam ser curadas, e a partir daquele milagre sumiam. Foi assim com os 10 leprosos. Foi assim com muitos que foram curados e não voltaram não continuaram no ministério, não continuaram seguindo Jesus, só queriam os milagres. E existe aqueles que realmente eram curados, tocados e seguiam Jesus. Maria Madalena, meu Deus, uma mulher que foi curada de uma vida de adultério, curada de uma vida toda torta, toda errada, ela seguiu Jesus. Meu Deus. Mateus. Jairo, a sua filha, seguiu o mestre. E dentre outros, muitos e muitos, que Jesus curou e seguiram o caminho do Senhor.
nessa torre de oração que se inicia hoje, quais desses 3 grupos você quer ficar? Você quer ficar no grupo dos curiosos? Você quer ficar no grupo dos que só querem milagre? Ou você quer ficar no grupo daqueles que eu quero milagre, mas eu quero estar com o Mestre? Porque querer o milagre é se comprometer. Querer o milagre é se comprometer com aquilo que Deus vai realizar, e se comprometer com a obra que Deus vai fazer em nossa vida. Querer o milagre é se comprometer com aquilo que nós temos hoje, que podemos tocar, que é a Eucaristia, a Santa Missa, a confissão. Querer o milagre é querer se comprometer com o Senhor. E é por isso que eu queria começar a pregação agora. João, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Amém? Amém? João 1316, na minha palavra aqui, que ela é um pouquinho diferente da tradução da Maria. Amém? Eu vou ler aqui o meu texto, tá? O título que está na minha palavra é O Enfermo de Bezata. Na sua deve estar Betesda, né? Ou durante o caminho você vai ouvir essa palavra. Diz a palavra: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Bezata, em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se também um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me leve à piscina quando a água é movimentada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Só para você entender, ali era um lugar onde havia uma piscina, uma espécie de piscina, na verdade era um lago. E ali, de vez em quando, vinha o anjo de Deus e tocava na água. E aí quem estava próximo àquela piscina, se entrasse, ele era curado. E é muito interessante essa palavra, porque ali ficava coxos, leprosos, cegos e paralíticos. E na época, essas pessoas realmente eram separadas uma das outras. Imagina como era aquele lugar. Eles ali o tempo todo, tendo que ficar atento, não podendo sair dali, porque quando o anjo vier, meu Deus, eu preciso pular. E aí imagina como é que fica aquele lugar. Imagina que ele tinha que ficar ali, todo mundo amontoado. Às vezes fazer necessidades, talvez fazer muito perto, porque ele tinha que ficar pertinho ali, não podia sair dali. Devia ser um lugar sujo. Devia ser um lugar que não cheirava muito bem, que não devia ser não tão bonito. Mas estava ali aquele homem. E a palavra vai dizer que ele não tinha 38 anos. Ele estava ali 38? 38? Gente, 38
anos esperando um milagre. Às vezes a gente não espera um mês, que é tudo rápido. Às vezes a gente não espera uma semana, que é tudo rápido. Tudo do nosso jeito, da nossa maneira. Se não for assim eu não quero, se não for assim eu mudo de religião, se não for assim eu não vou mais lá, se não for assim eu não vou mais na missa. O cara estava 38 anos naquele lugar esperando o anjo do Senhor vir, vai dizer algumas traduções, esperando que o anjo do Senhor vir tocar aquela água para que ele pudesse entrar. 38 anos ali esperando. Quanto tempo você está esperando pelo seu milagre? Quanto tempo? Quanto tempo? Talvez 1 ano, 2 anos. Então não tem milagre ainda para esperar, mas vai ter. 38 anos esperando. Era tanto tempo que ele não acreditava mais em si. Era tanto tempo, era tanta desilusão, que quando Jesus chegou para ele e falou assim: queres ficar curado? Senhor, não tem ninguém que me leve para a água. Não tem ninguém que me leve. Porque ele não era cego. Ele não era leproso. Ele era paralítico. E aí quando ele se arrastava até ela, já havia outro na frente. 38 anos esperando. E quando teve a oportunidade da cura, não conheceu o mestre. Às vezes a gente está assim, né, Bruno? 38 anos esperando. E quando vem a graça, não reconhece. Não consegue reconhecer. Porque está tão acostumado. Já acostumou com o ambiente, já acostumou com o pecado, já acostumou nessa vidinha, às vezes, medíocre que nós levamos, que eu levo, que você leva. Ele já acostumou com toda aquela situação. Ah, não, eu me confesso mesmo, daqui a pouco vai, ele não vai, e não tem jeito, porque nasce todo de direita, e a vida, eu vou levando a vida, sabe como é que é? Vai tudo de qualquer maneira, e não tem jeito mesmo, vamos esperar, vamos ver o que vai dar, né? Levando a vida assim. E vai se acomodando. E aí quando o mestre chega, não reconhece, não consegue reconhecer o mestre. E o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? Ele era para ter falado assim: eu quero andar. Mas ele não conheceu. Ele falou: Senhor, não tem ninguém que me leve até a água. Às vezes a gente fica chorando migalhas. Chorando migalhas enquanto nós temos a oportunidade de encontrar com um mestre de verdade. Era só ele falar: Senhor, eu quero ser curado. Mas talvez ele estava ali 38 anos. Talvez ele só ouvia falar de Jesus, mas talvez ele não conhecia o mestre. Mas ele era para entender que chegou um homem generoso, já que ele estava 38 anos ali, ninguém colocou ele ali na piscina. E aí eu entendo, meus queridos, que muitas vezes a gente desconfia de tudo e de todos. Quando a esmola é demais, o santo, talvez aquele homem desconfiou. Com certeza ele tinha ouvido falar de Jesus, com certeza. Porque em um lugar onde tem paralítico, cego, leproso, coxo, ali ele ouviu falar de Jesus. Com certeza ele ouviu: tem um homem aí que ele tá, o homem está cura de verdade. O homem é filho de Deus. Mas aí quando alguém se aproxima para ele, um homem se aproxima para ele e fala: quero isso que eu te faço. Ele fala: quero ser curado. Ele fala: não tem ninguém que me leve. O Senhor pergunta: quero ser curado. Não tem ninguém que me leve. O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me leve à piscina com água movimentada. Quando eu estou chegando, outro na minha frente já chegou. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem foi curado. No mesmo instante, o homem foi curado.
Em outras traduções, vai ser um pouquinho mais longo, porque Jesus pede ele para pegar a maca e sair com a maca e se apresentar aos chefes sacerdotes. Nós precisamos hoje ter de fato no nosso coração a certeza de que o primeiro processo da cura é você trazer a sua maca, pegar a sua maca e ir embora com ela. O primeiro processo de cura, para a gente entender nosso processo pessoal, é que muitas vezes nós sim carregamos uma maca, sim precisamos de cura, sim precisamos de libertação, sim precisamos de uma manifestação gloriosa de Deus, mas que também é preciso a gente pegar a nossa marca, escutar a voz do Senhor e se colocar adiante. Não ficar mais mendigando. Tem gente que quanto mais a vida, quanto mais pior, melhor, já viu? Tem gente que é assim, cara, quanto mais pior, melhor. Às vezes a gente faz atendimento espiritual aqui, atendimento, aconselhamento, e a gente escuta muito isso, né? E a gente só escuta. Porque a pessoa vai vir com tanto problema, que a gente não tem nem o que falar às vezes. A gente fala, não, irmã, vamos rezar, né? A gente fala, vamos rezar por você, vamos rezar. Vamos colocar em oração. Vamos rezar pela sua família, vamos rezar por você. Mas muitas vezes a gente dá direcionamento também para a pessoa, né? Mas é preciso a gente entender que todos nós carregamos uma marca. Todos nós temos algo para ser curado. E a gente corre o risco, finalizando essa pregação, a gente corre o risco de estar no grupo errado, de estar no grupo dos curiosos, de estar no grupo daqueles que só querem milagre. A gente corre o risco de não reconhecer Jesus, corre mesmo o risco de não conhecer o Senhor. Na hora que chegar o milagre, somos tão acostumados com essa vida que a gente não reconhece. A gente corre o risco de se acostumar com aquele lugar que a gente vive, com aquela situação de pecado. E a gente corre o risco de não levantar, porque o homem não podia levantar, mas ele teve a atitude de levantar, de pegar a sua maca e seguir adiante. Precisamos ter atitude, precisamos ter coragem, precisamos ter fé. E essa torre de oração, ela é uma torre muito especial, né? Porque desde quando nós começamos as torres de oração, a primeira vez Jesus vai vir para cá, ele está na capela. E as torres de oração nós vamos terminar sempre com Jesus Eucarístico. Sempre com Jesus Eucarístico. Porque quem vai curar é Ele. Porque as pessoas que foram curadas no Evangelho encontraram com Ele, com o Mestre, encontraram com o Senhor. As pessoas que foram curadas ali, elas se encontraram verdadeiramente com Jesus. E como é bonito quando nós encontramos verdadeiramente com o Mestre e o reconhecemos.